Vamos aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor, né? O Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra de sabedoria, e que a vontade dele, tudo que ele quer que seja dito essa noite. E que possamos estar de ouvidos atentos, apesar do cansaço. Sei que quarta-feira é bem cansativo, né? Mas que o Espírito Santo nos dê força, nos dê atenção, para que possamos aprender um pouco mais sobre ele. Irmãos, vamos ler lá em 1 João, no capítulo 5, e o versículo 4. Nós vamos começar a partir do versículo 4. 1 João 5, 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então olha a pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos? Hoje vamos falar um pouco mais sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, né? Você pode sentar. É tudo sobre Jesus, tudo está relacionado a Ele, tudo é por Ele. E graças a Ele estamos aqui hoje para adorá-lo, para glorificá-lo. E sei que todos aqui, acredito eu, que sabe que somos salvos por Jesus Cristo. Que Ele que é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Que Ele que morreu na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Mas o que me trouxe atenção sobre falar sobre Jesus hoje foi a gente tentar aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Porque às vezes parece vago, porque a gente quer falar de Jesus para alguém, a gente quer apresentar Jesus para alguém, mas a gente só fala: Jesus te ama, e está tudo bem, realmente, Jesus te ama. E às vezes quando alguém pergunta para um irmão, mas Jesus é nosso Salvador por quê? Aí o irmão fala: Salvador porque Ele morreu no seu lugar. Mas por quê? Morreu, por que Ele precisou morrer? Por causa do pecado. E a conversa às vezes não consegue sair disso. E precisamos entender e saber o porquê de fato Jesus morreu. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelas nossas transgressões. Mas por que só o sacrifício de Jesus conseguiria pagar esse preço? Por que teve esse preço? Por que foi exigido esse preço de morte? Então, Jesus, Ele morreu na cruz porque lá no Éden a gente sabe que o homem, ele errou. O homem pecou e desobedeceu a Deus. E a desobediência a Deus, ela é pecado. E o salário do pecado, a Bíblia nos ensina que é a morte. Então, todos que pecam, desobedecem a Deus, eles perdem a sua vida, assim como Adão perdeu a vida, porque lá no Éden, o homem e a mulher não foram criados para a morte, mas foram criados para a vida. E tanto que Deus caminhava pelo jardim e conversava com Adão todos os dias. Todos os dias eles tinham um relacionamento muito próximo. Mas o pecado, quando o homem se envolve com o pecado, com o erro, com a desobediência, a santidade de Deus, ela não se compactua com o erro e com o pecado. Então, automaticamente, o homem se envergonha e Deus se distancia dele pelo erro. E como Deus já tinha avisado a Adão que o salário do pecado era morte, falou: se você comer, você morrerá. E assim foi feito. Adão agora já tinha prazo de vida, já não vivia mais eternamente, já não podia viver na presença de Deus como ele vivia antes. Então, a partir daí, entra a morte na vida do homem.
E Deus, como muitos pregam que Deus é amor, e realmente Ele é amor, mas Deus também é justo. Deus também tem que aplicar a sua justiça, porque certo é certo e errado é errado. Não adianta a gente querer colocar meio termo, mas foi só um errinho, mas foi só uma coisinha. Não. Para Deus, a partir daquele momento que, quando Adão desobedece a Deus, ele vira as costas para Deus e para aquilo que Deus tinha falado para ele, pelos valores de Deus. Então, Adão, a partir disso, ele recebe a morte como herança. E para que o homem se volte a Deus, esse preço de morte precisaria ser pago. Então, lá na frente, ao vir a lei, Deus faz uma aliança com Abraão e ele pede para que Abraão, depois de Abraão na lei, os homens começam a matar cordeiros para que o sangue seja derramado e pague o preço da morte. Mas a gente sabe que isso era um sacrifício temporário, que não era algo definitivo, apenas para que o homem se voltasse a Deus e começasse a buscar e conhecer de novo a Deus. Porque uma vez que o homem se distancia de Deus, a sua descendência foi se afastando de Deus, e Deus, com o seu amor, cria um plano para que esse homem volte de novo a Deus. Então a gente precisa entender isso, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos resgatar nossa vida com Deus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nos reconciliar com o Pai novamente. Nós estávamos precisando de um Salvador, de um mediador, porque nós não conseguimos pagar esse alto preço, era alto demais para nós. Aí que veio Jesus. Então, como está dito no texto aqui no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, para que a gente vença esse mundo, a gente precisa nascer de Deus. A gente precisa se tornar uma nova criatura. E Jesus explica isso para Nicodemos lá em João 3, no versículo 1 ao 5. Jesus vai explicar isso para Nicodemos. Olha, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Continua. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Próximo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. 5. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Irmãos, então, o que Jesus queria dizer? Que você nascer de novo é você se voltar para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para as coisas do reino, não nas coisas que são temporárias, mas se voltar para as coisas eternas. Os seus valores precisam ser modificados, seu modo de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, precisam ser com o olhar de Deus. E o que Nicodemos entende? Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele logo vem na mente de uma maneira de renascer de uma forma terrena. Então temos que ter cuidado quando nós lemos a palavra, ou quando nós escutamos alguma pregação, que a gente não pode escutar com ouvidos e trazer tudo isso para a nossa realidade mundana e terrena. Porque o que Jesus quer é que a gente realmente acabe e morra para toda essa realidade do mundo e começa a viver as coisas dos céus. Que a gente busque a viver
o que Ele tem de melhor para nós, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a gente viver com Ele em comunhão, ser um com Ele. Então nós precisamos tirar no foco da nossa mente, da nossa visão, as coisas terrenas. E não podemos receber as coisas de Deus como terrenas e precisamos buscar a transformação, a qual é a verdadeira fé, nos impulsiona. Porque uma vez que você ouve a palavra e você crê que Jesus é seu Salvador, que a gente está falando aqui, e que Jesus salva e liberta, essa palavra, quando você aceita de coração aberto, ciência, isso te gera fé, te gera o crer verdadeiramente. E quando você crê, você começa a enxergar as coisas diferentes, com uma perspectiva diferente, porque você não escuta mais as coisas da sua maneira, mas você busca um entendimento do Espírito Santo para que você comece a andar da maneira certa. Então a fé, ela te ajuda nisso, a fé, ela te ajuda a você buscar mais e mais se aproximar de Deus através da palavra, através dos ensinamentos, porque é muito fácil se a gente falar quem tem fé, você levantar a mão e todo mundo crê, mas só que o crer, ele tem que te gerar movimento, ação. A mudança, ela não é gerada apenas da boca para fora, de falar. Então, para que a gente receba Cristo como Salvador, para que a gente nasça de novo, para que a gente realmente alcance a salvação, a gente precisa exercer nossa fé e através da palavra. E passo a cada passo nós precisamos caminhar e seguir a vontade de Deus. Olha aqui em 2 Coríntios 4, no versículo 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para as que estão... A vista está meio ruim, meus irmãos. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, que está encoberto. Próximo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Volta no 3, por favor, Cauê, muda a versão, por favor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O evangelho ainda está encoberto, ou seja, está escondido para aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos não conhecem ainda, porque eles veem tudo na perspectiva do mundo. Eles estão enxergando as coisas nas perspectivas terrenas. Põe no versículo 4, por favor, Cauê. Olha lá. Nas quais Deus deste século cegou o entendimento. Então, quais são os deuses desse século que está cegando as pessoas, que estão afastando as pessoas de Deus, que estão fazendo as pessoas serem mais egoístas, serem mais egocêntricas? E a Bíblia nos chama de Deus também o dinheiro. Às vezes o palco também, a vontade de estar em evidência, em aparecer, em ser alvejado. E isso são os deuses desse século, iniquidades, autossuficiência. As pessoas cada dia mais se acham autossuficientes e é pregado aí fora que você não precisa de ninguém, você tem que ser do jeito que você quer ser e você tem que ser feliz do jeito que você acha que é certo, que não existe mais certo e errado, o certo é você ser feliz. Então, esses são os deuses desse século que estão agindo contrário à palavra de Deus e estão nos afastando de Jesus, que estão nos impedindo de renascer, de nascer em Deus, de nos tornarmos uma nova criatura. Por isso a palavra fala para vigiarmos e orarmos, estarmos sempre atentos
meditando na palavra de Deus e fazendo comparações, como que eu estou agindo, o que eu preciso melhorar, como que está a minha caminhada, para que eu possa, sim, andar como Cristo, e sim ter Cristo como meu Salvador, e afastar dos deuses desse mundo, afastar das más influências e do que tem transtornado tantas mentes. E até pessoas dentro da própria igreja estão com os ouvidos tampados e os olhos também fechados para o Evangelho, para a verdadeira palavra. Tudo isso porque ainda não se submeteu, porque ainda não acreditou verdadeiramente a ponto de se transformar e reconhecer sua humilde posição perante Deus. Dentro da igreja existem muitos que estão cegos, que apenas falam, não, sei que Jesus me salvou, estou salvo e tá aí, é isso. E não é muito complexo. A vida cristã é uma vida de renúncia diária, é uma vida de transformação diária. Esse renascimento, todos os dias ele tem que acontecer. Todos os dias você precisa renascer de novo e relutar contra, às vezes, esse Deus que está no seu coração aí, te conduzindo para um caminho que não é bom. E até nas coisas simples, não falo de coisas grandes. A forma que às vezes você responde uma pessoa, a forma que você trata as pessoas, a forma como você anda, o lugar em que você está andando. Então tudo isso revela quem você é de fato, a forma que você fala, a forma que você anda, e como que está sendo o seu caminhar, quais estão sendo suas decisões. No versículo 5 de 1 João, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? Então, para vencermos o mundo, é só através de Jesus, e crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, para a gente ter uma fé racional, e realmente se colocar como homem ou mulher de fé, essa fé precisa gerar frutos. Esses frutos que eu acabei de falar aqui incluem o seu modo de falar, o seu modo de andar. Inclui no seu modo de escolha, o que você tem escolhido para a sua vida, se são coisas de Deus ou se não são coisas de Deus. Ou a forma que as pessoas estão enxergando você. Façam uma reflexão. Se, de repente, vamos supor que Jesus, Deus, não existe. Não existisse. O que na sua vida mudaria? Pensa se sua mudaria, como sua vida mudaria se Deus não existisse? Se tivesse tudo liberado. Você seja quem você quiser, faça o que você quiser. O que mudaria na sua vida? Se você não consegue encontrar nada, é porque você não nasceu de novo para Cristo ainda. Se a partir do momento que você começou a vir na igreja, você diz que aceitou a Cristo como seu Salvador e se batizou, falou, eu creio, mas só que sua vida seguiu normalmente, você não nasceu de novo. Se as pessoas da sua casa, se as pessoas no seu trabalho não estão vendo mudanças no seu comportamento, na sua vida, no seu palavreado, você não nasceu de novo. Porque a verdadeira fé, ela vai nos direcionar para as obras, para a transformação, para as obras do reino. Porque se você tiver fé e não obedecer a palavra, e não trabalhar, buscar levar o evangelho às pessoas, não gerar frutos, você não tem fé. Essa é a realidade. Você não tem fé. Então, meus irmãos, devemos atentar. Então, devemos estar com os olhos fixos em Cristo
em como andar como Cristo, como Jesus. Irmãos, então o homem cai, se torna culpado, e uma vez que o homem cai e erra, ele vai para o juízo de Deus. Então, o que eu tinha falado, que precisava ser pago esse preço. E Deus nos ama tanto, 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 que para que esse preço pudesse ser pago, o que Ele faz? Ele chama um homem, Abraão, e através desse homem, Ele cria uma nação. E nessa nação, quando Ele implanta a sua lei, implanta os seus decretos, Ele está implantando os decretos e leis e modo de viver dos céus, para que o homem aqui na terra comece a se adaptar e comece a mostrar e a gerar frutos para as demais nações vizinhas, para que todos possam conhecer quem era o verdadeiro Deus. E depois disso, a partir desse povo vinha o Cristo Salvador, que teve que ser nada mais, nada menos que seu próprio filho, porque precisava de ser alguém sem mácula, sem pecado, que morresse por nosso lugar. E tem uma história interessante para que a gente entenda um pouco sobre graça, sobre o porquê que Deus teve que entregar seu filho para morrer em nosso lugar. E eu vi uma história de um rei que ele tinha decretado que qualquer um que roubasse alguma coisa, que furtasse e cometesse um crime no reino, ele deveria perder seus olhos e ficar cego. Com o passar do tempo, eles levam uma notícia muito triste para o rei: falam: prendemos um ladrão. Então, nós devemos aplicar a justiça, porque o rei ele não poderia ir contra aquilo que ele mesmo decretou, a sua própria justiça, o seu próprio valor do que era certo. O rei não podia criar atalhos sobre isso. Só que quando ele foi ver o ladrão que tinha sido preso, era seu filho. Aí o rei vê o filho dele naquela situação e fala: meu Deus, como que eu aplico uma sentença dessa para o meu próprio filho? Porque se o rei aplica uma sentença no seu próprio filho, o povo ia falar: mas que rei que é esse? Que até seu próprio filho ele cega, ele não poupa nem seu próprio filho? Que tipo de rei é esse? Mas se ao contrário, o rei ele perdoasse o filho, ele fala assim: mas que rei injusto. Aposto que se fosse meu filho, ele ia cumprir a sentença, mas como é filho dele, olha lá. Aí o que o rei faz? Cumpre a sentença em mim no lugar dele. Se cumpre em mim a sentença, porque a justiça precisa ser feita, mas para que não seja feita nele, faça em mim. Então, ao mesmo tempo, o rei se mostra um rei misericordioso, de amor, e um rei justo. E foi isso que Deus fez. Foi dessa maneira que Deus fez para nos resgatar, para nos salvar. Deus nos enxerga como filhos e com um amor que só Ele... Porque a gente não adianta tentar explicar. O que Deus tenta aproximar aqui é o amor de mãe, mas mesmo assim é muito longe do amor que Deus tem por nós. E Ele, ao ver o homem nessa situação, a sua criação, seus filhos, Ele fala: eu vou no lugar deles. Porque também não pode uma desobediência, um pecado não pode ser impune. Precisa ser cumprida a justiça. Então Deus entrega seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Porque nós já estamos mortos. Nossa carne já está morta, já está condenada. Então não tinha como a gente fazer nada, não tinha como a gente pagar preço. Então Ele morre em nosso lugar para que a gente possa morar e ter acesso a Ele. Então, graças a Jesus, nós temos esse acesso. Graças a Jesus, nós hoje podemos dizer que somos salvos.
Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Em 2 Coríntios 2, vamos ler o versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então triunfamos sempre em quem, irmãos? Em Cristo, tudo é por Ele. Ele pagou o preço, Ele nos comprou de volta. Então, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, irmãos, tem que se manifestar onde a gente pisa, o cheiro do conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Onde a gente pisa, onde a gente conversa, onde a gente vai, a gente tem que levar um pedaço do céu com a gente. A gente tem que levar Cristo. E isso não se trata só de você chegar, onde eu vou chegar agora e falar assim, Jesus te ama, e Jesus de ficar aquela coisa. Não, mas Paulo vai dizer que nós somos a carta que o mundo lê. As pessoas, ao notar que você nasceu de novo, que você se transformou, automaticamente elas verão Cristo nas suas ações, no seu modo de falar. Então, todo lugar você deve exalar um cheiro. Um cheiro de um adorador, de um servo de Cristo, de um homem transformado, uma mulher transformada, renovada pela palavra. E esse homem e essa mulher, quando ele se transforma, quando ele se encontra na palavra em Cristo, aí ele começa a sentir uma paz que não tem entendimento nenhum. Não que você não vai passar por problemas, por dificuldades, porque você vai. Mas só que a sua esperança, o seu foco está em algo além disso aqui, além da terra, além das coisas naturais, porque você sabe que um dia esse Cristo que morreu por você e te salvou, Ele vai voltar para te buscar. E uma pergunta que eu te faço, você tem aguardado Cristo voltar? Ou você até hoje não sabe que Ele vai voltar? Aí estamos num impasse muito grande. Cristo irá voltar, então temos que nascer e renascer nele a cada dia, para esperarmos Ele voltar, estarmos preparados para ir com Ele. E continuando no texto, no versículo 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, meus irmãos, a água, Cristo ele nos veio e nos purifica pela água e pelo sangue. A água nós todos sabemos que é o batismo, o qual Cristo nos ordena a nos batizarmos, a testificar a conversão, a testificar o nosso renascimento, testificar a morte de Cristo e a vida de Cristo. O batismo nada mais é que a gente testificar, que a gente mostrar para o mundo e para que as pessoas, as testemunhas presentes, que nós estamos abandonando o nosso eu, abandonando nossas vontades, assim como Cristo, Ele se entregou, nós nos entregamos a Ele morrendo, que a água quando você emerge, ela simboliza a sua morte, que você está morrendo para você mesmo. E quando você volta, você deve voltar como uma nova criatura. Assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós voltamos, nós renascemos nele, com um propósito totalmente focado nele, no que Ele é e como Ele é. E o sangue, que representa a dívida paga, o perdão, a reconciliação e purificação. O sangue nos purificou, nos limpou de toda culpa. O sangue de Cristo nos comprou. E o texto enfatiza muito que é pela água e pelo sangue, porque você não vai ser comprado, você não vai ser
purificado por esse sangue se você não nascer de novo, é o que estamos falando aqui. Se você não se tornar uma nova criatura, se você não aceitar o batismo e testificar o que Cristo fez na sua vida, que Cristo transformou você precisa testificar isso, todos precisam ver, para que outros também possam crer que é real. Isso é real. Quando cantamos aqui, sua presença é real, porque é real. E se você não sentiu ainda essa presença, essa verdade, você precisa buscar isso em oração, no meio do louvor aqui. Abra seu coração de verdade, de fato. Esqueça quem está do seu lado. Se entregue a Jesus, se entregue a Ele, ore a Ele, peça: Senhor, direcione minha vida. Senhor, em tudo, me direcione, em cada escolha, busque ao Senhor. Irmãos, Deus fala ainda com o seu povo, Deus ainda fala com a igreja. Às vezes se não escutou a voz de Deus ainda na sua vida, pode ser que você está escutando muitas outras vozes, ainda está em meio a muito barulho, e você precisa parar um pouco e escutar a voz de Deus. O que Deus quer de você? Ao encontrar o seu propósito em Cristo, em Deus, descobrir onde Deus te quer no meio desse corpo que está tão defasado, precisando de pessoas, precisando de gente, para que esse corpo se movimente, alcance mais pessoas e receba mais pessoas, acolha mais pessoas. E estamos com muitos sem saber que propósito eles têm em Deus, porque não buscam esse propósito em Cristo. E justamente nesse propósito que você vai se reencontrar, que vai te ajudar a se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus. E, gente, testificar, que eu estou falando que significa ser testemunha e afirmar com certeza. Quando a gente fala de você testificar em Cristo, é que você está vivendo uma certeza, uma verdade, que você está falando para as pessoas sobre uma transformação verdadeira, sobre um Cristo verdadeiro, sobre um lugar que tem lá reservado para nós verdadeiro. Não é conto de fadas. E até com isso a gente tem que lutar contra os nossos pensamentos, que a gente, se deixar, a gente vai relaxando e vai tratando como se fosse uma historiazinha. Uma historiazinha da carochinha, de conto de fadas, e não é real. O céu é real. Cristo é real. Assim como o inferno também é real. E é maravilhoso que, vamos ler aqui, versículo 7 e 8 agora. Porque 3 são os que testificam no céu. Então, 3 são os que testificam aonde? No céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, estamos falando da Trindade. Os 3 que são um testificam no céu essa verdade. Eles dão testemunho dessa verdade. E a gente vê nitidamente isso na Bíblia, que os 3 testificam sobre isso e testificam Jesus como nosso Salvador. No batismo de Jesus mesmo, quando Jesus foi se batizar, o Pai fala aos céus: esse é o meu Filho, o qual eu me comprazo. Ali a gente vê a figura da Trindade explícita, e o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre ele. Então, Pai, o Filho e o Espírito testificam dessa verdade. Na transfiguração nós vemos ali Jesus quando se transfigura e aparece Moisés e Elias com ele, o Pai falando aos céus: escutem o que ele fala, escutem o que ele diz, ouçam as palavras dele.
E na palavra de Deus nós vamos ver Pai, Filho e Espírito Santo em plena comunhão e perfeita unidade, testificando um ao outro. E no versículo 8 fala: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. E na terra, meus irmãos, nós igreja, como eu falei no batismo, nós testificamos a Cristo de uma forma pública, de uma forma visível ali. As pessoas, quando veem a gente emergindo na água, estão vendo a gente, que a gente aceitou a renascer de novo em Cristo, que a gente aceitou esse modo de vida, que a gente aceitou Cristo como nosso Senhor, e o sangue como um sacrifício vivo, que representa o sacrifício, que é você abrir mão de todos os seus desejos, vontades, escolhas para escolherem os desejos e vontades de Deus para a sua vida. Isso tudo testifica a Cristo. E com o Espírito Santo, que leva a palavra de salvação, que nos ensina o único caminho, o Espírito Santo que nos revela. Nós acabamos de ver o texto aqui de 1 Coríntios, falando que esse mundo aí fora, eles não entendem, não compreendem, não têm a palavra de salvação. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós nos sujeitamos a essa vontade, o Espírito habita em nós. E o próprio Espírito nos ensina e nos mostra, revela a nós tudo que está escrito aqui. Então o Espírito nos revela e testifica através de nós. Então, como vocês veem, Pai, Filho e Espírito Santo no céu, nós, como igreja aqui na terra, juntos testificando o único propósito de vida eterna, salvação. É maravilhoso ver como a Bíblia nos une com Cristo e Deus, tudo no mesmo propósito, numa mesma relação. E se nós nos atentarmos para viver isso, Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Deus tem grandes coisas para realizar no meio da nossa família, da nossa casa, de amigos. Mais pessoas precisam ocupar essas cadeiras. Olha o tanto de cadeira vazia. Mais pessoas precisam ver em nós esse Cristo. Vamos 1 João, versículos 5 e 9. Capítulo 5, 9 e 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então a Bíblia chama todo aquele que não crê de mentiroso, porque vive uma mentira. Há só uma verdade, a verdade é absoluta. E o que mais a gente vê é as pessoas nos lugares tentarem converter essa verdade, tentarem distorcer a verdade, falar que tem vários tipos de verdade, vários tipos de família. Tem vários tipos de maneiras de adorar a Deus. E não, a verdade é só uma. E aquele que não crê, o testemunho que Deus deu através do seu Filho Jesus, esse é um mentiroso, vive a mentira. E a mentira é pecado e esse também será levado à morte. E aqui não está falando simplesmente, porque se a pessoa perguntar, mas estou falando de morte, mas se a gente receber a vida, a gente não vai morrer? Vai morrer fisicamente, esse corpo pecaminoso. Mas quando a Bíblia está falando aqui de morte, é morte eterna. Um sofrimento, uma agonia eterna longe de Deus.
onde haverá fogo, onde haverá dor, ranger de dentes. E quando recebemos Cristo, recebemos a vida que é a vida eterna, sem fim. Aí fala que é totalmente o contrário, onde não haverá sofrimento, não terá dor, nem ranger de dentes. E isso que nós viemos buscar todos os dias aqui na igreja, uma palavra nova de vida, de ânimo, para aguentarmos firme aí esse mundão aí que tá fácil não, tá difícil. A gente tava conversando, né, Léo? Tá complicado, a gente tá vendo cada coisa, assim, umas barbaridades que o ser humano não tem coração mais, o ser humano não, é nojento, tá nojento. O ser humano tá nojento, tá capaz de fazer coisas que misericórdia. Então, só essas palavras de vida para nos dar ânimo e nos lembrar do que nos espera, que é a vida eterna com Deus, com Cristo. É isso que tem que ser a nossa esperança, a nossa fé, porque aqui a gente só vai encontrar tristeza, morte, mentira. Está complicado, está triste. Versículo 12 e 13. O tempo e o reloginho tá que está voando. Quem tem o Filho, tem a vida. Qual Filho? Jesus. Então, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou tem ou não tem. Não tem meio termo aqui. Igual a historiazinha do homem andando em cima do muro. E os anjos, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado lá, os capetinhas de boa. Aí o cara ficou intrigado, mas que negócio é esse? Os anjos estão me chamando tudo, o inferno vocês não querem eu ir não? Por que vocês não me chamam? Eu falo assim, não, você que está em cima do muro já é nosso. Meu irmão, não tem meio termo. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Não tem em cima do muro. Ah, eu sou um crente mais ou menos. Isso aqui um pouquinho serve para mim, outro não serve. Não existe isso. Deus é justo, Deus não negocia com a sua justiça, senão ele não teria entregado seu filho, ele podia simplesmente perdoar a gente. Não, tadinho, eu amo esse tanto, vou levar isso para o inferno. Não, mas não, ele cumpriu a justiça. Por mim e por você. A gente não tem como imaginar, só tentar, igual lá em 2 Filipenses vai falar, que Cristo se esvaziou. Se esvaziou de si mesmo, de toda sua glória, poder, autoridade. Ele se esvazia e assume forma de servo. Irmãos, um Deus tão grande, criador de tudo. Aí quando a gente estuda um pouco de astronomia, vê todas essas galáxias, essa imensidão de tudo, e um Deus que criou tudo isso, se rebaixa a criaturas minúsculas como nós, nada. Que amor é esse? E para sofrer dor, um Deus que não sabe o que é dor, nunca soube, veio passar por dor e sofrimento por nós, se humilhar de tal forma. Tem pessoas que a gente pedindo, me ajuda aqui, você passa um paninho aqui na igreja, se sente humilhado. E que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de servidão é essa? Pessoa que não está disposta a abrir tempo para nada, para fazer nada na casa de Deus, na obra. Irmão, nós temos que acordar. O tempo está passando e tudo que vem acontecendo aí, gente, igual o Papa declarou agora, que só Jesus salva, que Maria só nos leva a Jesus. Irmão, isso é um sinal. Isso pode ser um sinal dos fins dos tempos mesmo, porque de um líder religioso que, irmãos, um líder religioso que tem poder no mundo inteiro, que vai trazer paz a todas as religiões, que é unificar tudo. Irmãos, nós temos que enxergar com um olhar espiritual. Isso é um sinal. A volta de Jesus está próxima. Não é que o Papa está convertendo, vai ser evangélico, protestante, não. Isso é um sinal. Temos que estar atentos aos sinais.
tanta catástrofe, tudo, quando fala em Mateus 24, é só o princípio do fim. Está se iniciando o fim dos tempos, a volta de Cristo, está tudo caminhando como a Bíblia tem descrito, tem falado. E como que a gente tem levado nossa vida com Jesus, como nós temos levado nossa vida cristã. O quanto estamos sendo parecidos com Jesus, mais ou menos, 10%. Devemos acordar, devemos estar atentos. Então, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, e para que creiais no nome do Filho. Então, o apóstolo João escreve essas coisas só para que aqueles que creem sabem que têm vida eterna, para lembrar os irmãos, trazer uma... Ei, vocês têm a vida eterna, está na mão de vocês, a escolha é de vocês. O apóstolo João está aqui escrevendo isso para as igrejas, falou, está na mão de vocês, a escolha é de vocês, vocês têm a vida eterna, ainda há tempo. Só que quando Cristo voltar, aí o tempo acabou, meu irmão. Se você tem levado mais ou menos, e diz que vai ser como um ladrão, quando ninguém espera. E quando voltar, acabou. Aí seu tempo se foi. Então o tempo é agora. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu acho isso aqui maravilhoso, porque quando nós pedimos, oramos a Deus, ele nos ouve. No versículo 15, sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Mas o que está escrito aqui no finalzinho do versículo 14 é, segundo a sua vontade. Se pedimos as coisas de acordo com a vontade dele, ele nos atende. De acordo com os propósitos dele, com os planos dele. Só que a oração, ela tem virado só petição para si mesmo, para os seus próprios egos, enriquecimento, status, conforto. E não é isso que a Bíblia fala, que Deus responde e atende. Aí fala, mas Deus não responde minhas orações. A Bíblia fala, mas lê direitinho, vamos ler com atenção. E João aqui está reforçando as palavras de Jesus lá em João 14, no versículo 13, que o próprio Jesus fala lá, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. É para a glória do Pai, não para a sua. Era para o agrado do Pai, as orações, os pedidos. Porque aquele que anda como Cristo, aquele que é um verdadeiro servo, um imitador de Cristo, ele quer o que Cristo quer. As vontades são as mesmas, os planos são os mesmos. Só que hoje as pessoas vêm na igreja mais em busca de um Papai Noel de adulto, para pedir presente. O pastor ensinou com forma de orar aqui, foi domingo, pastor? Domingo, né? Para a gente orar, primeiro a gente agradece a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Depois oramos pelas outras pessoas, para aqueles que são próximos e necessitam. Oramos para a cidade. Depois a gente começa a pensar em pedir algo para nós que a gente necessita. Mas muitos, como os 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou, muitos nem lembram de agradecer a Deus pelo que já tem, pelo que já é. Quanto tempo às vezes você não agradece a Deus porque Ele morreu por você? Então tudo, meus irmãos, é para a glória de Deus. E achei maravilhoso aqui a história de Zaqueu. Eu estava vendo um podcast, um rapaz no podcast contou
Eu nunca tinha reparado nisso, mas Zaqueu eu achei maravilhoso. Que Jesus, onde ele andava, vinha a multidão, e a multidão queria tocar, e queria um milagre, queria que curasse a cegueira, que curasse a surdez, ou se curasse um filho, expulsasse um demônio de não sei o quê. Mas Zaqueu, ele correu até Jesus e subiu numa árvore só para ver Jesus. Eu achei que foi maravilhoso. Zaqueu, ele não queria pedir nada, ele não pediu nada para Jesus, ele só queria ver ele, por quem ele era, queria conhecê-lo. Zaqueu se aproxima de Jesus apenas para conhecê-lo, e o resultado disso, o que foi? O único que Jesus olha e fala: Zaqueu, hoje eu vou para sua casa. Zaqueu não precisou convidar Jesus para sua casa, e chega na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende, Zaqueu já começa a dar sinais de transformação, que vai restituir todos aqueles que ele prejudicou, e Jesus fala: hoje teve salvação nessa casa. Não teve milagre, não teve expulsou demônio, não teve reteté, nada, mas teve salvação e arrependimento. Esse é o Evangelho maravilhoso. Vamos mais rápido, versículo 16 e 17. Se alguém... Põe na NVI, por favor, Cauê. Isso aqui vamos ler na NVI, acho que vai ser melhor. Capítulo 5. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Próximo, toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. O que está querendo dizer aqui? Tem pecado que leva à morte eterna e tem pecado que não leva. E aí, irmão, tem pecadinho, pecadão? Não tem, mas o que ele está querendo dizer aqui? Nós, quando aceitamos a Cristo, tornamos nova criatura, nós paramos de pecar? Não, mas porém nós vigiamos e às vezes pecamos involuntariamente. Às vezes chatear um irmão, às vezes a gente sem querer está num dia mal, a gente não dá atenção. Então tem alguns tipos de pecado assim, em momentos que a gente está meio desanimado de vir na igreja. Mas o que a Bíblia nos orienta para esses irmãos que estão fracos? Orar por eles. A Bíblia nos ensina a não julgar. Aqui a Bíblia está nos ensinando a orar por aqueles que estão fracos. Aqueles que não estão conseguindo sozinhos. Às vezes vencer um pecado que a pessoa está até lutando, mas está difícil. Já ao contrário, o pecado para a morte, já essa pessoa precisa verdadeiramente de arrependimento. Então a Bíblia nos ensina a ter compaixão, a amar o nosso próximo, a amar o nosso irmão. A Bíblia nos ensina a apoiar, a orar uns pelos outros. E em Mateus 18, a Bíblia nos ensina como combater esse pecado de morte na igreja. Em Mateus 18, versículo 15, Cauê, vou ler do 15 ao 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele se arrepender, você ganha. Você confronta seu irmão. Você está errado, você está pecando. Conserta a sua vida, volte para Jesus. Mas, se ele não o ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como gentil, publicano. 18, Cauê.
Em verdade lhes digo que tudo que vocês, igreja, ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Isso é o que a Bíblia fala, como trata pecador que não quer se arrepender, que não muda de vida e está vindo aqui na igreja, por vir. E se a gente for aplicar isso aqui nos dias de hoje na igreja? Aqueles que não se arrependem, não mudam de vida, continuam em prostituição, fornicação, fazendo o que quer da vida, e vem aqui na igreja e acha que uma palavra que escutava, que veio aqui, cumpriu 2 horas do seu tempo, estou de boa com Deus. Não está. A Bíblia manda você desligar da igreja. A hora que fala que a igreja, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar será desligado também. Então, quando o irmão te confronta, às vezes o pastor te chama num canto para te orientar a se arrepender, isso é amor. E se você nega isso, você não está negando o pastor, não está negando a igreja, está negando a Cristo, o Filho de Deus que morreu por você. E Paulo vai falar nas suas cartas, não lembro aqui o versículo de cor, que aquele que nega, aquele que brinca o tal do desviado, que fala aí, né, desvia daqui, volta, depois desvia, é como se estivesse matando Cristo de novo na cruz. Ele brinca com a morte de Cristo. Ele barganha com a morte de Cristo, do nosso Deus. Então é sério. Salvação não é brinquedo. Salvação não é de qualquer maneira. E sabemos que todos aqueles que nascidos de Deus não pecam, mas que Deus é gerado, que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então aquele que se transforma e se conserva na presença de Deus, o maligno não tem permissão para te tocar. Ele não tem permissão para mexer na sua vida. Isso é o que a palavra está dizendo, não é eu. E versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é nele que devemos estar, meus irmãos. O verdadeiro, como disse, o conhecimento dele já nos foi revelado, está aqui. Nós já o temos, basta você aceitar de coração, se transformar e andar como ele, e levar ele para as pessoas. Viva Cristo, seja como Cristo, valorize, dê a devida atenção e valor, porque ele está voltando, e em nome de Jesus todos nós vamos nos encontrar lá com ele, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tinha para falar com a gente, e glória a Deus por isso, que Deus venha falar com a gente dia após dia, cada dia mais, nos ensinar, a nos moldar. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé, então vamos orar. Que Deus não deixe se perder essa palavra em nossos corações. Que essa palavra venha falar com a gente em sonhos, que venha falar com a gente no trabalho, que venhamos meditar, que venhamos relembrar, que o Espírito Santo venha fazer fluir em nossos pensamentos essa palavra de vida, essa palavra de transformação, que venhamos lembrar todos os dias, em nome de Jesus, que Cristo é o nosso único, suficiente Salvador, que não há outro. E é por Ti, Senhor, que vivemos, é por Ti, Senhor, que estamos aqui de pé, é por Ti, Senhor, que estamos aqui e temos vida, Pai. É graças ao Teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Queremos Te agradecer, queremos ser gratos a Ti. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, revela cada dia mais Tua palavra, o Teu amor em nós.
que venhamos testificar e ser testemunhas a cada dia desse grande milagre, desse grande amor que é o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Grande é o Senhor, o meu Deus, o nosso Deus. A Ti toda honra, Pai. Leva-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua proteção, da Tua graça. Que venhamos ter uma noite maravilhosa, abundante em Ti. E o dia de amanhã seja maravilhoso na Tua presença. Obrigado em nome de Jesus. Amém.